Eu sou o Alessandro Ribeiro e a minha expectativa para esse episódio é entender o que mudou nas regras desse jogo da reforma tributária. Eu sou o João Alarcon. A minha intenção com esse episódio é trazer de uma forma mais calma e amena o monstro que se cria sobre a reforma tributária. Eu sou o Mário Mendes, e a minha expectativa sobre a reforma tributária, que apesar de estar muito bem estruturada e organizada pelo governo federal, eu acho que vai ter muitos impactos ainda na parte de gestão, na parte de entendimento do que tem por trás da legislação, por trás desse negócio todo. Eu sou o Reinaldo Feitosa e a minha expectativa para esse episódio é trazer luz aonde a escuridão, como o Mário disse aqui, né, tem muitas lacunas e a gente vai tentar aqui clarear para deixar tudo mais claro para os nossos ouvintes e para todo mundo que está conectado conosco hoje aqui. Acho que é importante a gente dizer, esse é o nosso primeiro programa com essa conjuntura, o Conecta Varejo. É um programa oferecido pela Logos Retail, uma empresa que é pioneira em criação, inovação e tecnologia para um segmento varejista. São 36 anos de história. E, felizmente, a gente foi coroado hoje por ter os sócios fundadores à mesa. É um privilégio, são pessoas que eu admiro bastante. E, apesar de eu ter convivência, de fazer parte da companhia, ainda me surpreendo muito como transbordam conhecimento em tudo que fazem. E não bastante, temos a presença de Reinaldo Feitosa, fundador da SLT Consult, que tem também toda a minha admiração porque faz da contabilidade não um commodity, é uma empresa que coloca a contabilidade como ferramenta, um pivô de gestão, e te admiro muito por causa disso. Então é um privilégio estar na mesa com os senhores. Eu acho que a gente vai fazer algo muito bonito aqui hoje. Legal, bacana, Ale. Obrigado aí pelas palavras e é um prazer também estar com vocês aqui. Creio que hoje vai ser um dia bem rico para nós aqui. Vai ser muito bom. A um tema tão complexo, né, João? Para quem está o dia a dia no varejo, falar de reforma tributária dá até calafrio, né? Não é fácil. Mas a gente vai deixar fácil. A conversa vai ser bem tranquila. E aí, falando nisso, eu acho que a gente já começa bem, que todo mundo sabe, já é sabido que o Brasil tem uma das malhas tributárias mais complexas do mundo, né? Então, o que faz hoje a gente, ou melhor, o país, o Brasil, querer revisitar esse tema? Qual que é a motivação, na opinião de vocês? Nossa legislação é uma das mais complexas do mundo, em todos os sentidos. Atualização diária, praticamente, né? Muitos tributos, uma carga tributária elevadíssima. Nós estamos vivendo um caos tributário no Brasil. Então, vem oportunamente para corrigir uma série de coisas que a gente chama de custo Brasil, né? Ou seja, as empresas, todas elas têm que gastar muito dinheiro para atender todas essas normas, todas essas legislações que são impostas pelo governo. E ele mesmo, o próprio governo, alavancado aí pela ansiedade dos empreendedores e também dos contribuintes de forma geral, simplificar isso. Então, a proposta da reforma tributária é simplificação. E eu acho que ela vem para atender essa necessidade. Esse objetivo vai ser atendido pela reforma tributária, só que nós estamos aqui justamente para decodificar essa reforma tributária, né? Falar um pouco além de legislação, falar um pouco além de normas e técnicas e falar um pouco mais de gestão. Como que o empreendedor, como que o CEO das empresas, como que os executivos de operação vão ter que se redesenhar um novo modelo e não é só, então, portanto, delegar isso ao contador, ao analista fiscal para cuidar lá da legislação, né? Não é bem isso. É isso que eu acho que nós temos que trazer aqui hoje, luz para esse foco. Tem mais coisa do que legislação por trás disso. Não, e é bastante, né, Mário? Porque, assim, quando a gente fala que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias, igual a Alê começou, e você cita a questão da complexidade, a gente vive uma insegurança jurídica que isso inibe investimento. Perfeito. O Brasil, no momento econômico que ele está, com uma taxa de juros de 15%, quem é que vai querer investir ou montar um novo negócio? Isso acaba trazendo até mesmo uma certa restrição de novos investimentos. Sim. E a reforma tributária ela vem para trazer essa simplificação, mas que eu entendo que, no primeiro momento, ela vai trazer ali uma certa burocracia.
E toda vez que há um certo caos, como você usou, existe oportunidades. Exatamente. E eu acho que o nosso objetivo aqui é aonde que estão essas oportunidades, né, João? Perfeito. Porque o que acontece? Tem muita gente falando de tributo, mas, Alessandro, quando a gente olha para a legislação que ela foi imposta, ela fala no sentido que a legislação ela vai ter uma mudança. Mas, na minha concepção, ela representa uns 10% do que, na verdade, tudo que está sendo envolvido vai impactar. O restante, eu colaboro muito com você, Mário. Eu acho que a questão da gestão e da eficiência, a reforma tributária ela não diz sobre tributos. Ela diz sobre eficiência operacional. Sobre mudança da consciência do empresário. Eu entendo que hoje a gente tem diversos locais no país onde você tem uma guerra tributária, uma guerra fiscal. Então, tem empresas de São Paulo grandes, enormes, que estão em Extrema, Minas Gerais, né? Por quê? Porque a tributação lá é mais baixa. Com essa mudança e essa padronização, Extrema pode deixar de ser interessante. Por causa do custo logístico. É o caso que a gente estava conversando nos bastidores aqui do BTG. Eu gostaria que você falasse um pouco, Feitosa. Com o advento da legislação, ela trazia um ponto, que agora a tributação ela já não é mais destinada na origem, quando aonde você tem um benefício fiscal, igual você estava dizendo, que a gente tem vários lugares do Brasil, o exemplo é Minas Gerais, aonde ela tem um incentivo para distribuidores e indústria, e aonde ele paga em determinados produtos, tem um incentivo de pagar com a alíquota reduzida. Isso com a reforma tributária se transferindo da origem para o destino, o local aonde você vai estar alocado, Alessandro, ele passa a ser mais atrativo na questão logística do que até mesmo aonde tinha um benefício fiscal. Perfeito. Hoje, igual você estava comentando da matéria, acho que foi na revista Exame, que o BTG ele fez um investimento muito alto em galpões no estado de São Paulo, porque ele entende que aqui dentro de São Paulo é o grande hub de consumo de praticamente de quase todos os produtos. Foi 1,7 bi de investimento em São Paulo. É muito relevante. Uma empresa que vive de rentabilidade, ela vê uma banco visa lucro, né? Para ele fazer esse investimento, ele está vendo dinheiro ali na frente. Ele viu uma oportunidade ao meio de todo esse caos. Perfeito. Enquanto a legislação estava sendo tramitada, o Senado, o Congresso estava ali votando. Assim que ela é homologada e agora em 2025 chega a Lei Complementar 214 e ela diz como que vai ser a regra do jogo, né? A gente se reinicia, né, com uma nova regra. Nesse momento ela olha e fala assim, se agora não é mais a tributação na origem, é no destino, e São Paulo tem uma população que representa uma porcentagem significativa do PIB do Brasil, Exato. Aonde eu quero estar? Então, o investimento em galpões é uma oportunidade que uma empresa pujante dessa encontrou de oportunidade de investimento. É isso aí, Ale. O que o Reinaldo está falando, está destacando, é importantíssimo. Eu estou trazendo agora para o nosso negócio, para o nosso debate, né? Pegando o exemplo do BTG e trazendo aqui para a operação do supermercadista. Então, para o diretor de operações aí, para o dirigente de operações, o teu setor de compras vai mudar. Você vai ter que ter muita atenção de quem você compra a partir de agora. Esse é um fator importante que não está previsto em lei. Não está especificado lá na lei qual é o dever de casa do comprador. Não está. Então, agora, o executivo de negócios, ele vai ter que saber que a operação dele vai ter que ser melhor pensada a partir de agora, porque dependendo de onde ele comprar, ele paga mais ou ele paga menos. Então, haverá uma revolução, entre aspas, revolução, mas haverá uma mudança no pensamento, volto para o que o João falou aqui, uma nova consciência, e aí é que os negócios, as empresas deverão se repensar nas suas operações e redesenhar os negócios. Uma coisa que eu acho que é muito legal a gente observar é que nada que está na naturalidade, nada que está tranquilo, gera mudança. As mudanças acontecem na dificuldade, sob estresse, sob caos. Esse é o padrão, né? Você quer perder peso? Você tem que comer menos.
calorias para conseguir baixar peso. Se você continuar comendo a mesma coisa, você não vai ter mudança. Porém, existe o benefício. Então, eu entendo que a reforma ela está trazendo um caos momentâneo, eu acho extremamente sadio, mas ela vai possibilitar que todos tenham a mesma tributação, e daí quem vai fazer negócio melhor é quem tem mais informação para compra, é quem tem um bom software, um bom ERP, é quem tem uma boa gestão, é quem tem estoque online. Tem uma série de fatores. Eu não quero entrar em software aqui, mas é só para a gente ter uma referência. Quem comprar melhor vai ter preço melhor lá na ponta, porque agora eu não tenho mais o benefício da sonegação, o benefício de pagar menos tributo por causa da onde eu tô. Todo mundo está na mesma régua. Ponto positivo. Agora, quem tem mais café no bule vai trazer resultado. Né? Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu enxergo é que se a gente pegar e passar dessa fase que a gente está falando, que a gente vai entrar, né? A dificuldade, porque hoje a gente tem uma carga tributária e uma malha de tributos muito complexa. Ela não vai ser desligada. Vai ser anexado a isso o novo modelo. Então, vai ficar mais complexo num primeiro momento para quem tem software produzir toda essa demanda. Porém, se você é uma empresa bem estruturada, bem desenhada, com produtos com qualidade, banco de dados com qualidade. Então, eu estou falando aí de terceira forma normal? Quarta forma normal no banco de dados. Eu estou falando de orientação a objeto, que isso daqui é dele, mas eu só estou falando porque é o que eu vendo. Tudo isso traz uma integridade muito grande. Então, a Logos está tranquila para isso. Inserir aqui o novo modelo, para nós não é preocupação. A nossa preocupação está em outro canto, que é olhar lá o nosso cliente e falar o seguinte: ele vai ter que mudar a consciência dele, porque se ele não mudar a consciência, ele vai ter muita dificuldade. Exemplo, hoje ele recolhe imposto num dia fechado, num dia certo. Todo dia 20 eu recolho imposto. Vai mudar. Agora, fechou a venda, pagou imposto. O cara tem caixa para isso? Que é o que o Mário está falando aí, né? Eu vou fazer uma analogia para a gente pegar carona nela, né? Que eu ouvi de um professor tributarista e eu achei muito interessante para ilustrar nosso debate aqui. Imagine que a empresa que está nos assistindo hoje aqui, ela está na cidade A e ela precisa ir para a cidade B. A cidade B é 2033 e a cidade A é 2026. Então ela precisa sair de A e chegar a B. Então ela tem aqui 6 anos para trafegar, para se deslocar de uma cidade até a outra por uma rodovia que não existe ainda. Essa rodovia está construindo. O governo fez todas as regras, publicou, está trabalhando arduamente para fornecer diversas ferramentas de trabalho, mas essa rodovia não está pronta. Então eu quero que cada um faça abstração de como chegar na cidade B, trafegar por uma rodovia que não existe, sem iluminação, sem faixas pintadas no chão, sem placas de sinalização, e para piorar, o seu carro pode estar sem painel de instrumentos e sem os faróis. Então, e é de noite. Então agora, voltando para a nossa analogia, essa rodovia precisa receber a sinalização de pista, as faixas pintadas no chão, precisa receber as placas de sinalização. Aí é o Reinaldo quem vai falar, que eu acho que é o grande especialista tributário e contábil e fiscal, que eu atribuo ao especialista contábil e fiscal, que é o balizador dessa rodovia, que vai fazer você, empresário, chegar lá em 2033... E vai andar na estrada, não vai andar fora da estrada de noite. Mas então eu vou até direcionar a pergunta. Eu só quero terminar falando o seguinte: o carro é o software, ou seja, que ferramenta que você vai utilizar para chegar lá em 2033 saudável e forte. E tem muita gente de Fusca aí, né? Exatamente. Então tem muita gente com carro sem painel de instrumentos, marcando 100 km por hora, mas na verdade ele está a 70 ou ele está a 130, né? Você não marca nada e marca errado, sem faróis de iluminação e sem nada. Então, você que é piloto da sua empresa, já parou para pensar como que você vai chegar em 2033? Você vai chegar lá?
Se você não tiver um bom instrumento de trabalho, que seja um carro, com todos esses instrumentos precisos, e um bom consultor tributarista, uma boa ferramenta tributária de gestão contábil e fiscal, para assessorar tudo. Eu tenho contabilidade na minha casa, não tem problema, mas você tem a expertise do Reinaldo, que vai balizar ali todas as operações. Então, eu acho que é hora desse empreendedor se cercar dos melhores, e ainda tem tempo. Porque a reforma principal começa em 2027. 2026 é só um piloto ainda, é 1%, as coisas ainda são de leves. Então, agora é a hora. É a hora de se cercar de bons especialistas para você fazer bons negócios e chegar lá em 2033 forte. Chegar, né, no destino, né? Sair de A e chegar a B com esse destino. Faço essa ilustração aqui para... Não, faz todo sentido, porque tudo que a gente está fazendo aqui é ilustrando o cenário, né? Então existe todo esse movimento, existe todo esse cenário que está bastante obscuro ainda por parte de nós, mas qual que é, Reinaldo, a grande lógica por trás da reforma? A grande lógica por trás da reforma, Ale, é que ela vai beneficiar o bom pagador. Boa. Como é isso? Com o novo processo, ele, como o João e o Mário estavam dizendo, ele traz a gestão operacional para dentro da cadeia de valor. Então, todas as atividades que estão correlatas e conexas com a operação do cliente, ela passa a ser hoje core estratégico do seu negócio. Então, a partir do momento que você escolhe um fornecedor para te vender um produto, antigamente era assim, você comprava uma mercadoria e vinha uma nota fiscal. E você, com essa nota fiscal, fazia uma integração com o RP e, nesse momento, através dos parâmetros que tem, você já tomava crédito do seu PIS e COFINS de forma instantânea. A partir do momento que a gente vai para a reforma tributária, esse comportamento muda. Por quê? Porque a Receita Federal, por meio da legislação, ela estabelece que o crédito agora é só através da confirmação de pagamento. Então, você vai comprar uma mercadoria de um fornecedor e o seu crédito está condicionado ao pagamento daquela fatura e da conformidade do fornecedor. Não pode ser qualquer fornecedor. Se esse fornecedor tiver até mesmo em conformidade com a Receita Federal, ela não vai te transmitir o crédito. Se ela não te transmitir o crédito, o motor de cálculo do tributo, ele muda. Então, se o fornecedor não tiver em compliance, não adianta eu estar. Não adianta você estar em compliance. A cadeia produtiva. A cadeia produtiva. Então, como o Mário estava falando, a partir de agora, eu tenho que ter um RP, mas a mentalidade do empresário e de todo o corpo que trabalha dentro da operação tem que estar conectado. Eu tenho que ver com o financeiro se aquele fornecedor ele foi habilitado no compliance. Eu tenho que ver com o fornecedor se ele conversou com o financeiro para ter certeza que aquela nota vai trazer aquele crédito. Que tem que conversar com o departamento de marketing para ver se a estratégia tributária de venda no ponto de gôndola está prevendo aquele crédito. Porque se aquele crédito não ocorrer, Ale, toda a sua estrutura de precificação, de imagem e de resultado, ela está comprometida. Isso coloca a empresa em risco. Então, até o Bernardo Api, que é o secretário da Receita Federal, que estabeleceu ali a reforma tributária, ele diz que a reforma tributária ela vem para trazer uma equidade, que é o quê? Ele vem para trazer o jogo igual para todo mundo e que o bom pagador ele vai ser beneficiado. Então, toda a cadeia, ela vai eliminar, como o João estava dizendo, aquelas pessoas que não têm integridade nos dados, a qual não tem rastreabilidade da informação. A partir do momento que você não consegue fazer esse mapeamento, Ale, essa pessoa está fora do jogo. Literalmente, game over, né? Reinaldo é assim, ó, game over, né? Reinaldo é assim, tem uma empresa que eu conheço, né, um supermercado, ele tira no software dele 1.900.000 de venda. Aí, em outra área do mesmo software, a venda está em 1.600. E em outra área está 1.500. E a gente está falando aí de informação de dado quase que puro. Porque é só pegar o valor do cupom e somar. É só isso. Uma coisa tão simples dessa,
está dando uma divergência de 25% quase. Ô, João, uma coisa que para nós é tão trivial, você sabe que para alguns concorrentes nossos, eles não conseguem fazer uma coisa tão básica. E daí, o que eu quero dizer com isso é, esse cara que já está com um problema no motor dele, que isso é um problema grave, vai entrar para a corrida, possivelmente, as empresas com o perfil da Logos, eu acredito que essa é uma tendência muito grande, que tem toda a estrutura de software, de tributo, redonda, funcionando, entregando, sem problema. Nós estamos muito mais à frente e tranquilos com essa entrega. Uhum. Por quê? Porque hoje, o que eu tenho hoje já funciona. Tem um exemplo que eu sempre uso e eu gosto desse exemplo, que é assim, Apple. O iOS, que é o sistema do iPhone, ele é extremamente estável. Uhum. E a Apple é extremamente cuidadosa. Ela solta uma versão por ano, só. Né? Então ela faz um pacote de grandes mudanças por ano. Legal. Além disso, além dela soltar somente uma vez por ano, ela tem uma opção de você se cadastrar e você ser um usuário que vai testar a versão beta. A versão que não saiu ainda, já tem gente testando. Uhum. E são milhões de pessoas testando, que gostam disso. Então vai travar o celular, mas eu tô com a versão nova já. Ok. Com isso, o que ela está tentando fazer? Trazer estabilidade para o software. Então eu estou falando de um software estável, que faz uma versão por ano e que tem um baita grupo de beta teste. E a hora que solta a versão, que normalmente é agosto, setembro, o que acontece? Atualização, atualização, atualização. Por que a gente tem tanta atualização? Porque o software, por mais gestão que a Apple é a terceira empresa que mais vale, né? É um tri, caramba, foi por muito tempo a primeira. Dinheiro não é problema. Sim. Tecnologia não é problema. Qualidade dos profissionais não é problema. Pô, e mesmo com tudo isso, dá problema quando ele entrega a versão nova. Agora vamos supor que o software da Apple, o iOS, fosse péssimo. Você discava para um número, caia no outro, você ia fazer uma conta, dava número errado, você ia usar o WhatsApp, você mandava para outra pessoa. O software básico com problema. Imagina isso se você ainda for dar uma manutenção aqui em cima. Se já não tá bom, vai piorar. Então é muito importante. Eu entendo que vai ser separado o joio do trigo nos próximos anos, né? Porque a qualidade do software é fundamental para a qualidade da entrega. Porque senão não vai ter entrega. Vai ter entrega com muita falha, com muito problema. Se já não funciona com a legislação atual, imagina funcionar com as duas, simultaneamente. Sim. Eu queria voltar num ponto que o João falou agora há pouco sobre a questão do fluxo de caixa, né, do planejamento financeiro disso tudo, né? Eu acho muito crítico, né? Todo mundo está falando da reforma tributária, todo mundo é o assunto mais importante do momento, mas a pessoa que está nos assistindo aqui agora, o nosso seguidor, já parou para pensar que ele precisa ter 30% a mais de caixa de tudo que ele fatura para sobreviver ao final dessa reforma toda? Reinaldo, fala um pouco para a gente, explica para nós um pouco por que eu estou chutando aqui 30%, né? É o IVA dual, é a soma do CBS mais IBF, dá 28 e pouco, né? Eu estou chutando para cima aqui 30%. Detalha para a gente aí, não é 30, é 28, mas detalha por que ele tem que ter esse dinheiro em caixa para poder sobreviver a essa reforma tributária. Porque essa é a má notícia, né? Você é empreendedor, você que está nos assistindo aí, já parou para pensar que você tem que ter esses 30% em caixa para sobreviver à reforma? Então não é só os impactos de gestão, os impactos de legislação, os impactos financeiros. A sua ferramenta de software, o seu fluxo de caixa está muito bem implantado dentro do seu software de gestão? Você tem essa informação online em tempo real para poder fazer uma compra correta? Você vai ter caixa naquele dia, já que você não está recebendo mais a quantia que você vendeu bruta? Você já deixou uma parte do imposto lá? Explica para nós, Reinaldo. Não, essa provocação é bem importante, Mário, porque o que acontece? Em cima do que
a gente tem hoje do sistema atual, então, vamos lá. A gente tem, como o João comentou, a Receita Federal hoje, ou o Estado, eles cobram no mês subsequente seus impostos. A partir da implantação do Split Payment... Então quer dizer que ele pegava esse dinheiro e guardava para fazer fluxo de caixa dele, capital de giro, é isso? Perfeito, capital de giro, 100%. Só que com a implantação do Split Payment, que é a inteligência ou o fluxo tributário inteligente que foi desenvolvido, né, pelo comitê gestor, isso já tem em outros países. Ele faz praticamente uma retenção do imposto no momento que você faz a venda no checkout. Daqui a pouco o João vai falar de checkout. Então, segura aí. Então, o que acontece? A partir do momento que o seu cliente for no checkout e ele usar uma operação bancária, que seja um boleto, um Pix ou cartão de crédito, nesse momento, o ensaio que está sendo feito agora, esse mês de julho, que foi feito no mês de julho, na verdade, ele foi feito está sendo feito com 50 empresas, onde essas 50 empresas, elas estão comunicando com a Receita Federal e os bancos, para que toda operação que for sair do seu checkout, no momento da venda, vai ter ali praticamente um rateio. Parte do que o seu cliente pagou vai voltar para você. O que diz respeito ao Estado vai para o Estado. O que diz respeito ao município vai ao município. E o que for de respeito ao governo federal vai para o governo federal. Então, agora, por isso que é split, então. Ele faz já ali a separação do dinheiro. Então, ele já faz o rateio neste momento. Para o supermercado vem um valor e uma parte já vai direto para os cofres do governo. Sua dúvida foi tirada. Perfeito. Então, nesse momento, Mário, esse valor que você só tinha no momento da apuração do imposto... Ou seja, daqui 30, 40 dias que eu ia usar esse dinheiro para pagar a guia do imposto... Ele já é feito no momento de cada operação que for acontecer na sua empresa. Reinaldo, então, só para esclarecer, a cada cupom fechado, eu já faço a distribuição do recebimento, é isso? Perfeito, porque na verdade, João, o RP, ele passa a ser praticamente um caixa eletrônico. Passou a operação, plim na conta do governo. Novamente, mais um cliente assina a conta do governo. Por exemplo, com números, a conta deu R$128, a minha compra no supermercado, acabou de passar lá todas as compras no caixa, 128. Eu vou fazer um Pix. Faço o Pix para a instituição financeira, do meu banco para o seu banco. Você é o supermercado, eu sou o cliente. Vai sair R$128 da minha conta cliente. Na sua conta supermercado vai entrar? 100. E na do banco? Gostou, hein? O João é o banco. Na conta do banco, do governo, desculpa, é o 28. Pera lá, isso é mais complexo, né? Assim não. Não. Quem disse que, como a gente começou dizendo o seguinte, que a reforma tributária ela veio para simplificar, mas primeiro ela complica. Perfeito, concordo. Então vamos lá, vamos só recapitular aqui alguns pontos que é importante. Hoje nós estamos falando de PIS, COFINS, IR e PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Sim. São esses 5 impostos que nós estamos tratando aqui da reforma tributária nesse primeiro momento. Sim. Então, a gente está falando que a reforma ela envolve simplificação, ela envolve tributação do consumo e tributação de renda. Simplificação, a gente já entendeu que a gente não vai ter agora. Sim. Então, vamos para o ponto 2. Agora é só sobre o consumo. Então, vamos sobre o consumo. Só que no Brasil, a gente está aplicando o consumo, a tributação, ele é por fora, ele não é por dentro. Então, quando você chegar no mercado, você vai ver um produto que ele custa R$100 e dentro da analogia que você estava fazendo, Mário, quando você for pagar no caixa, ele é 130. Então, 100 vai cair na conta da empresa. Os 30 vai ser rateado entre o governo. Perfeito. Aqui a gente já está falando de uma questão que você falou de mudança de mentalidade. O empresário ele tem que saber desse impacto porque nós estamos no Brasil, um país de dimensão continental, onde nós temos que trazer esse nível de consciência para o nosso consumidor. Mas primeiro, o empresário ele tem que entender o jogo, ele tem que conversar com toda a sua operação, porque normalmente você vai numa empresa fazer uma implantação, João, e parece que você fala com silos, que ele fala, fala com TI, como se o TI fosse resolver sozinho, só que parece que o módulo financeiro não tem que ser aplicado. O comercial, ele não tem que entender de fazer pedido. Não é isso?
Então parece que cada área lá, tipo, é uma tribo que tem uma linguagem diferente. E que não está envolvida no processo. Literalmente é como se fosse a Torre de Babel, né? Ninguém fala a mesma língua. São línguas diferentes. Então, João, o que vai acontecer? No meio desse tumulto, hoje, a gente cobra 130. Eu não cobro 100 do produto e mais 30 de imposto. É por fora, sim. É por fora. Então, nesse momento, eu já não tenho mais esses 30. Que hoje eu tenho, porque hoje eu cobro 130, eu não cobro 100. Então, se um supermercado fatura 50 milhões bruto, ele só vai receber no caixa dele 3,5 milhões. Praticamente isso. Agora, isso entra praticamente numa conta corrente, né, que vai ser criada. 35, né? 50 milhões, 35. E nesse momento é importante o que a gente estava dizendo, porque quando você fala de fluxo de caixa, que vai faltar isso aqui, é que, assim, a gente não está nem levando em consideração a entrada que a gente estava conversando dos fornecedores. Porque se eu escolher mal fornecedores... Certo. Eu não tenho a entrada, vamos dizer que se eu tenho 1,5 milhão de saída e eu tivesse 1 milhão de entrada, talvez eu não tenha 1 milhão. E nesse momento... O caixa... vai apertar. Entendeu? E como o capital de giro no Brasil hoje é muito barato, né? Como a gente estava dizendo, juros a 15%, não é uma situação se que você pensar consiga... desde já, né? Tem um outro fator aí que você falou, né? De fornecedor. Ok. Porém, se a ferramenta que você tem, seu software lá no momento da compra, seu ERP, ele não te trouxer informações atualizadas, se ele não te trouxer... Íntegro. Em primeiro lugar, atualizada. Sim. Atualizada, eu estou dizendo o seguinte, o cara tem 10 lojas, vendeu, a informação está aqui no momento da compra, porque eu posso estar comprando errado se eu não tiver a informação atualizada. Estou comprando achando que eu tenho tanto de estoque, eu não tenho. Eu estou deixando de comprar a quantidade que eu preciso, eu estou deixando de fazer uma negociação melhor. E hoje, com essas mudanças, o grande diferencial vai estar na negociação. Lá no varejo, ele não vai mais sonegar, Reinaldo. Não tem mais como, porque assim, ó, fechou o caixa, puf, já pagou a receita. Já pagou todos os tributos. Então, por isso que a gente começou dizendo, João, que a reforma tributária não é sobre tributos, ela é sobre eficiência operacional. Perfeito. Então a gente tá falando o quê? Começa, antes do fornecedor, começa com... Você tem que ter uma ferramenta íntegra, você tem que ter uma ferramenta que traga as informações de forma ágil, se possível online, a quente, como é a nossa, e você tem que ter dados... Dados somados são informações. Você tem que ter as informações precisas e sólidas, que hoje a gente entrega. Porque também, João, se você vai conectar no banco de dados da Receita e a sua informação não for íntegra, você vai gerar um auto de infração para o cliente. Perfeito. Como também que você estava falando, se de repente o cadastro de produto dele não tiver revisado íntegro e batendo com a Receita Federal, ele vai ter um grande problema de contingência. No momento do cliente dele for fazer o pagamento da venda, subir o cadastro de produto, que aquele produto não está convergente, e vai ter um monte de contingência. Se você lembra, na nota fiscal paulista, o fisco ele mandava uma relação de cupons fiscais que não tinha identificação do CPF. Ele dava um período para que a gente fizesse ali a adequação e informasse o CPF. Mas mesmo assim, eu conheci um monte de empresas que tomou autos de infração porque elas não conseguiram identificar e o contribuinte estava pedindo. Então, assim, quando a gente fala nesse tipo de informação, de não o checkout, o PDV, ele não ter uma informação e uma comunicação com o fisco consistente, você imagina o cashback daquelas pessoas que têm o direito de receber esse retorno, porque o IVA ele é muito alto, ele é 30% aproximadamente, a gente está falando entre 20% a 28%, ele é um IVA alto, né, para o padrão brasileiro e até mundial, é o maior IVA do mundo, se eu não me engano. E aí, no momento que você tem que... A pessoa lá, ela comprou o produto e ela tá esperando o retorno daquele imposto pro bolso dela, para ela continuar consumindo, e ela não ter... É uma sequência, né? A sequência que eu enxergo é... O cara
Se o PDV do cara não estiver entregando de forma correta, sendo sólido, fazendo o fechamento correto, existem empresas, eu não estou criticando, é só informação, que o cara passa o cartão, a hora que ele olha na conta corrente dele, baixou 2 vezes. Tem alguns clientes nossos que eram de outras empresas, vieram para nós por esse motivo. Estão tomando processo porque o cara saiu do supermercado e foi abastecer. A hora que ele foi abastecer, não tinha dinheiro na conta. E por quê? Porque o supermercado debitou 2 vezes. E por quê? Por sacanagem? Não! Debitou 2 vezes por erro de software. Então, isso é hoje, isso não é o passado, isso já acontece hoje. Então, você imagina o seguinte: paga imposto do que está errado. Não acredita para o seu cliente. Segundo ponto, traz essa informação para o seu RP distorcida, errada. Porque você vendeu tanto, ele está falando que não é esse o número, que é o outro, e você está enxergando aqui que é... Ah, não, então eu tenho em estoque. Você não tem mais em estoque. E lembrando, um ponto muito importante vai ser a negociação de compras. É aqui que o cara vai... na minha leitura, é no momento da compra que vai separar software bom de software ruim, cara. E é muito importante, né, João? Porque assim, a gente não tá falando... Quando você fala de compra, a gente não tá falando de produto. A gente tá falando de crédito. Sim. Mudou tudo. Exatamente. Mudou tudo. Né? Mudou tudo. E aí, o Mário, ele traz a provocação porque, assim, quando você olha aqui assim, opa, a gente tá mexendo em toda a estrutura do que o varejo brasileiro, ele tá acostumado. Porque até então, pro varejo, ele tá acostumado, ele se relaciona com uma distribuidora, ele compra a mercadoria, põe na gôndola e vende. Agora, ele tem que estar preocupado e vira o fiscal se ele tá pagando o imposto dele. Por quê? Porque vai começar a faltar dinheiro no caixa a partir de então. Sim. E aí, do que você está falando da quantidade de eventos que existem, dependendo da ferramenta a qual você está atrelado, você só agrava o problema do fluxo de caixa. A palavra-chave aí é integração, né? Todos os módulos gerenciais da sua empresa precisam estar muito bem sustentados por um software integrado. Não estou falando de integridade, eu estou falando de integração. Ou seja, fluxo de caixa financeiro tem que estar falando em tempo real com o seu compras, tem que estar falando em tempo real com os seus PDVs, tudo isso para permitir a rápida e correta decisão em tempo real. Né? Perfeito. Não sei se eu estou redundando. Não, falas, é eu só isso daí. Consolidando aqui. Né? É isso. Então, assim, a integração, a integridade, a rapidez que essa informação vai chegar, porque tem empresas que trabalham com D+1, D+2. Então o cara vai fazer a compra, ele não está vendo que vendeu ontem e anteontem. E você está falando de uma questão de orçamento. Sim. Tá tudo interligado. O que eu acho interessante é que a gente está aqui conversando já há algum tempo, falando sobre reforma, né, que deveria, então, ou se pressupõe que ia falar de imposto. Né? Sim. Só que a gente já falou de integridade de sistema, a gente já falou de formação de preço de venda, sobre escolha de fornecedores, fluxo de caixa, ou seja, a reforma ela não está mais só falando de imposto. Ela não é mais uma reforma tributária empresarial. Aí a fala inicial foi qual? A reforma, primeiro, é o caos. E por que é um caos? Porque não é simples, né, o que está sendo proposto, tanto que a gente tem aí 6 anos. 2026 a 2032. A 2032. São 6 anos andando de São Chevette 6 numa estrada anos. escura. Então, peraí. Por que são 6 anos? Porque é simples? Não, porque é complexo pra caramba. E por que é complexo? Na minha opinião, não é por causa das mudanças de legislação. É por causa da geração de consciência. Voltamos ao início da nossa... Se eu não formar... Primeiro, é obrigatório ter um bom produto. É obrigatório ter um bom ERP. É obrigatório que a informação seja sólida e consistente. Senão tudo isso aí já está descartado. Que a contabilidade... Porque se não for isso, o cara vai apurar errado e vai levar multa. Porque hoje existe uma situação no país, e todos sabem, que o cara fecha o mês, vai lá, ajusta o arquivo que ele vai enviar. Então, acabou. Isso acabou. Porque assim, não tem mais ajuste. Então, se não tem mais ajuste... Então, hoje, quem resolve o problema é o ajuste. Mandou errado. Agora, mandou errado, quem vai ser penalizado
é o cliente. E aí vem a pergunta. Você recebeu multa uma vez porque entregou obrigação errada. Você recebeu no mês seguinte multa porque você entregou obrigação errada. Na terceira, você vai continuar como fornecedor? Você vai continuar errando na sua escolha? É a seleção natural, né? Perfeito. O mercado vai se regulamentar. Então eu acho que isso é muito favorável, porque muita empresa que não entrega de forma correta ou entra na real, e não é fácil entrar. Quando eu digo entrar na real, é fazer o que é correto, fazer o que deve ser feito. E isso é muito ou vai morrer. Isso é muito importante, João, porque assim, tem até uma indagação feita pela Luana Gonçalves, Conheço, já ouvi falar. A gerente comercial da Logos, e ela tem um coração, assim, enorme, e a preocupação dela, porque a gente tem clientes em comum, sempre é com o bem-estar do cliente. Perfeito. E aí ela trouxe uma provocação para mim, um dia desses, perguntando assim, Reinaldo, mas aquele cliente que eu tenho, que é de vizinhança, e do lado dele abre um atacado, a reforma tributária, no fim, vai ajudar esse cara? Eu falei, Lu, inicialmente não, mas na concepção da legislação, e essa foi uma das provocações que o Frederico Trajano, CEO do grupo Magalu, ele trouxe, que assim, a reforma tributária, ela tem que trazer, no mínimo, uma neutralidade, para que você começou dizendo da guerra fiscal, onde algumas empresas elas conseguem, através de lobby ou através de incentivos, ter uma carga tributária reduzida e acaba apertando e pressionando aquele pequeno varejista. A reforma tributária, ela trazendo uma alíquota igual e um jogo claro para todo mundo, tudo bem que a empresa não vai ter aquele poder financeiro, mas ela consegue, através do serviço dela, dar uma equilibrada ali. Então, ela não vai sofrer tanto. Eu imagino que, assim, trazendo regras claras para que a gente possa competir igualmente, eu acho que isso aqui já é o grande incentivo Perfeito. Da reforma tributária. Perfeito. E o empresário que enxergar isso, ele tem que buscar o que você estava falando. De repente, a gente pode definir em 3, 4 pilares, que é uma boa informação, que aí vem através do RP, um time integrado, então é um time comprometido que saiba, que se atualize através da legislação, esteja entendendo o jogo que ele está jogando e que ele tenha, dentro da sua operação, protagonista. O empresário, ele vai ter que sair do backstage. Ele vai ter que sair de trás dos bastidores e ser o grande protagonista dessa operação, provocando o seu time, o seu contador a buscar soluções. Sim. Aonde que tá as alternativas? Mas ele vai fazer isso por obrigação. Hoje, o que ele faz? Hoje o empresário não recolhe tudo que tem que recolher, porque o mecanismo fiscal permite, e ele está, então, fazendo o lucro acontecer por esses ajustes. Então, ele não está preocupado com qualidade de dados, ele não está preocupado se o ERP é íntegro ou não, se a frente funciona ou não. Com essa normatização, com essa regulação, que todo mundo vai estar dentro da mesma regra, isso acabou. Então, quem vive disso hoje, se não mudar 180 graus e for viver da forma correta, que é tendo gestão. A gente sempre falou, tem uma frase que a gente sempre falou, né? A gente vendia gelo no Polo Norte. Por quê? Porque, quando a Logos tem 37 anos, 36 para 37 anos. O que acontecia? Todo mundo queria sonegação. E a gente falava de gestão. A gente nunca sonegou. Então, quando a gente fala gestão, eu tô falando japonês pro cara naquela época. E com essa mudança agora, só para concluir, ela se torna obrigatória. Se o cara não tiver o que a gente começou a vender há 30 e tantos anos atrás, gestão, ferrou. Eu queria pegar a carona no que você está falando e acrescentar mais um agravante ainda, né, João? Que é a questão. Nós estamos falando de qualidade de software, né? E eu quero falar mais ainda, prestação de serviços que a empresa de software precisa. Ou seja, agora eu acho que é a hora de juntar essas duas coisas mais ainda. Ou seja, tem muito concorrente nosso que entrega o software e não faz funcionar. E agora nós vamos ter que pegar lá o software, pegar todas essas mudanças, toda essa revolução e ainda apoiar o nosso cliente, que é o nosso perfil. Que tá a gente já faz isso hoje. Está na nossa vocação, está no nosso DNA, fazer funcionar o que a gente software entrega. Com qualidade, a gente sempre teve, sempre buscou ter. Quando a gente não tinha, a gente se matava para ter.
Aí a gente conseguiu chegar no ponto, num ápice que é muito favorável, né? Software íntegro, nós temos. Serviço, a gente sempre foi comprometido com o cliente. Sempre. Então, mas mais ainda agora, né? Você vai passar por essa tempestade, né? Voltando para a minha analogia lá atrás, né? Sair da cidade A à cidade B por uma rodovia que não existe, escuro. Você precisa ter mais do que um software, você precisa ter um parceiro efetivamente que vai te fazer emplacar tudo aquilo, saber ler as entrelinhas dessa legislação. Boa gestão contábil. Você tem que ter que é o seu caso. Você tá pegando lá seus clientes e preparando eles para daqui 2, 3 anos, que a gente já conversou sobre isso. É isso que você tem que fazer. Agora, tem um monte de contador, e com isso eu não estou desmerecendo, eu só estou dizendo, a vida desse cara vai ficar muito mais difícil. Que ele não está preocupado em fazer essa gestão do cliente. Ele está preocupado em fazer a obrigação lá dele, fazer um quebra-galho, manda pau e acabou o assunto. Esse tipo de cara, mais ou menos. Esse tipo de software, mais ou menos. Que finge que entrega hoje e o cliente finge que acredita, o cliente não vai mais poder fingir que acredita. Porque se ele fingir, ele vai entregar a informação errada e ele vai ser multado. João, a gente há bastante tempo no varejo, né? Eu estou praticamente aí quase há 20 anos no varejo, né? Mas como contabilidade eu já tenho mais de 30 anos. E o que você está dizendo, assim, quando a gente quando nós passamos pela pandemia, a pandemia ela trouxe um aprendizado surreal e a evolução tecnológica... Caos. Veio o caos. E a gente lembra que, assim, lá na SLT, que quando a gente estava com os números real time do nosso cliente, Mário, e quando a gente olhava a DRE, muito varejista, ele teve que criar um departamento ali de higienização da loja, então teve muita compra ali de álcool em gel. E nesse período, ainda existia uma grande movimentação de dinheiro. Então, praticamente, passava ali no caixa 40%, no máximo 60% no cartão de crédito. Quando você olhava na DRE, esse valor ele representava, vou chutar aqui, 1% do faturamento do varejista. Só que, conforme ele foi vender online, ele aumentou a venda dele ou manteve o mesmo faturamento, só que agora era diferente e o cartão de crédito, ele sai de 40, 50, ele vai para 80, 90. Quando ele olha para o seu cartão de crédito, que não é uma coisa que o varejista gosta de olhar, mas como ele tinha a contabilidade integrada e a gente faz a contabilidade dentro do RP, então essa informação fica ali real time, quando a gente puxou uma DRE, você identificava na despesa uma evolução do custo operacional dele. E custo financeiro. Eu olhei, o custo operacional era a higienização. Até aí estava ok, a gente sabia que isso ia acontecer. Mas quando a gente olhou para a taxa de cartão, ela saía de 1 para 1,5 para 2, 2,5. E não era previsto isso no plano estratégico do nosso cliente. O de investimento da questão da higienização da loja estava. Quando a gente apresentou, eles tiveram que reformular os preços dele, mas por quê? Porque ele tinha uma informação que não estava defasada, porque a contabilidade é uma fotografia de um período. Sim, perfeito. Uma foto. Só que como nós trabalhamos dentro do RP, Mário, e o IRP tem uma conversa do financeiro com todos os módulos, quando eu faço a elaboração da DRE ou da DFC, a gente consegue identificar onde estava sendo o gargalo do cliente. E isso só foi possível porque a gente estava com dados confiáveis. Mesmo ao meio do caos... Mas isso é extremamente sensível, né? Porque o dado era confiável e você gerou uma informação para uma tomada de estratégia de decisão que, a gente sabe que o varejista vai lutar por 1%. Por 1%. Então, pilotar um carro a 400 por hora, qualquer curvinha ele bate na parede. Literalmente, né? Então, quando você vai para a reforma e a gente vê que, assim, não é um cenário tão... O cenário que a gente dá é caótico. A gente tem uma guerra que, dependendo do que acontece, o preço do arroz sobe. Total. Aí, dependendo das questões climáticas, o café dispara. A gente vive numa volatilidade, para quem lida com varejo, que, assim, é surreal. O preço do ovo subiu, né? Então, o que acontece? Todos esses movimentos ali que a gente está falando,
ele traz um impacto no fluxo de caixa do varejista. E muitos não têm percebido, porque quando ele vai olhar a informação, como diz, né, o ditado, Inês é morta. Porque assim, você não tem mais o que fazer. E aí, a quantidade de empresário que a gente encontra no dia a dia, João, a gente que está na rua conversando, que está com fluxo de caixa comprometido, porque ele não viu esses gargalos, porque ele não previu que ele comprou uma mercadoria e não rodava. E a mercadoria ficou lá parada. Ou nem existia mais a mercadoria. E ele não estava comprando. E o pessoal que cuida do estoque não conversa com compras e que também não conversa com financeiro. E aí, assim, quantas bonificações elas não ocorriam? Que ela tinha direito, mas ela não lançou no sistema para deixar registrado, para fazer uma nota de devolução, um estorno de alguma dessas operações. O que eu entendo, Reinaldo, que tudo isso que nós estamos falando é o seguinte. Quem está estruturado, quem sempre trabalhou ou quem se estruturou no transcorrer da vida do profissional vai conseguir passar com tranquilidade. E eu não estou falando só do supermercadista. Eu não estou falando da indústria. Eu estou falando em termos gerais. Eu estou falando de nós, eu estou falando de você, eu estou falando de você. É todo mundo. Então, quem está estruturado vai ter café no bule. Ou seja, não vai engasgar. Quem não está estruturado, então falando agora do supermercadista, se ele não estiver estruturado, o que vai acontecer com ele? Eu participei de um fórum esses dias com dirigentes do nosso setor, do varejo alimentício, né? E então, Ale, só para você ter uma ideia, estou conectando com o assunto do João. A maioria dos empresários presentes ali, donos do negócio, né, errando gravemente na interpretação da reforma tributária, onde ele dizia exatamente isso. A reforma tributária, para mim, vai ser um assunto contábil e tributário. Meu fiscal e meu contador é quem vai resolver o problema. Eu achei isso muito grave ali, porque você vai talvez agora fazer uma consolidação das informações, eu estou conectando com o assunto do João, é um erro grave você, empresário do setor varejista, achar que esse é um assunto que vai ser delegado para o seu contador ou para o seu departamento fiscal. Você vai precisar de gente como o Reinaldo para fazer a leitura de entrelinhas dessa legislação todas e aonde isso vai impactar estrategicamente o seu negócio, e você vai precisar, como o João tem falado até agora, de uma ferramenta ágil, íntegra, integrada e atualizada, né? Mas vem cá, vamos fazer um estudo de caso, um exercício mental. Vamos supor que eu seja um supermercadista. Quer comprar um software? Na lata. Eu sou um supermercadista. E aí eu falo assim, pô, a reforma ela entra em vigor, agora 2026, a gente está em fase de transição, correto ou não? Perfeito. E vamos até 2032. Perfeito. E se eu falar assim, não, eu vou me preocupar com isso em 32? Não tem como. Não tem como. Não dá. Você já para agora aqui em 2026. Em 2026 você já para, porque você já não vai entregar uma parte do que tem que ser entregue. Apesar de 2026 a gente estar considerando que é treinamento, né? Imagina o seguinte, você está fazendo aquecimento lá na quadra de vôlei, né? Batendo uma bolinha, gostoso, não sei o quê. Você não está no rock. Mas você está se aquecendo, se preparando, se adaptando para o rock, para o jogo. 2027, aperta mais um pouco. 2028, já começa? aperta mais um pouco. Em 2026 é 1% só de CBS e IBS, só. Em 2027, então, que já começa a extinção do PIS/COFINS, a redução das alíquotas para entrar o CBS e IBS. O período de transição, Ale, não é um período de teste, é um período de convivência com dois modelos. E aí ele é impositório. Diminui o modelo antigo e aumenta o modelo novo. Entendi. Então, nesse aqui tem muita, mas muita oportunidade. E nesse quesito, quando a gente fala que esse período ele é postergado, é uma situação mesmo que, assim, me dá até urticária. Por quê? Porque 2025 é um ano de você olhar para toda a sua operação. Porque a gente está falando assim, a reforma ela não é sobre tributos, ela é sobre gestão
sobre mudança de consciência. O Entendi. empresário tem que mudar de consciência. Entendi. E a forma que vai ser utilizada é o tributo. É o tributo. Então ele tem que olhar agora a sua cadeia de valor, ele tem que olhar para toda a sua operação e entender aonde que ele vai sofrer impacto. Porque não adianta ele esperar chegar 2027 para ele descobrir que ele vai ter um aumento de custo operacional ou de custo financeiro. Porque a gente está falando de um setor que a margem de lucro líquida ela é pequena no final. 2 a 3% se trabalhar Não, bem, tem 4%. cara trabalhando com 5. Tem cara que trabalha com 5. Então, se a gente está falando que assim, se a margem ela é apertada ali, e assim, e quando a gente olha para tudo que a gente está conversando aqui, falando de gestão de negócio e realização, ela não está falando somente sobre produto, ela trata também sobre serviço. Então, todo mundo que está envolvido, o seu advogado, o seu contador, a agência de marketing, ela está envolvida. Por quê? Porque hoje você tem uma oportunidade que hoje, conforme a legislação atual, você tem uma limitação no recebimento de crédito. Você tem ali de algumas operações que estão envolvidas diretamente com o seu core, junto com os produtos. Já com a reforma tributária, você tem um crédito que ele vai vir de forma praticamente quase integral de todos os stakeholders que estão envolvidos com a sua operação. Se você vai ter uma alíquota de 30%, esse stakeholder aqui que está envolvido com a tua operação, você tem que mapear muito bem se ele também vai te trazer crédito, não é somente do seu fornecedor, mas do seu prestador de serviço também. Uhum. Agora eu te pergunto, você tem que rever todo o seu contrato, dependendo do tamanho da empresa, ela deve ter, sei lá, 100 prestadores de serviço. Ela vai ter que, de repente, fazer uma analogia ali com a lei de Pareto, de olhar, de repente, os 20 maiores, porque ela não vai ter tempo de olhar todos os contratos, um a um, porque são contratos que foram feitos e deve ser bem complexos, não é um contrato simples. Ele tem que olhar já para saber e identificar qual é o impacto que vai trazer na operação dele. Eu vou tomar crédito do João. O João é um cara que, para mim, faz todo sentido. O Reinaldo vai me dar crédito. Então, eu tô com parceiros que têm integridade, que já começa essa seleção. Já começa essa seleção, ela é agora. Agora, entendi. Por mais que eu não vou ter impacto tributário agora, mas existe um trabalho que Ou seja, tem que ser feito agora. basicamente, só para ver se eu entendi. Então, eu olhando para isso agora, 2025, blindando meu RP, ou contratando um RP como o nosso, Logos, com uma consultoria contábil como a tua, né? Eu basicamente estou ganhando vantagem competitiva. Eu estou um passo à frente. Total. Sim. Porque Agora é a hora. Porque a gente vai ver um cenário caótico daqui a pouco, o mercado não se adequando a tempo, talvez até quebrando alguns, porque não vai ter aqueles 30% de caixa. Sim. Não só por isso, você mas se esse é um blinda. fator também. Né? Você se blinda e vive aquela realidade. Olha, isso que você falou agora é o seguinte, né? Existe uma gama muito grande. O brasileiro, primeira coisa, o brasileiro, a grande maioria, óbvio, sempre existe a exceção, mas a grande maioria do brasileiro deixa para os 48 do segundo tempo. Perfeito. É o que eu ia fazer, né, meu? Se eu fosse supermercadista. Começa por aí. 48 do segundo tempo. Legal. A hora que ele entrar, ele já está entrando atrasado. Entrei atrasado. Ah, entendi. Agora eu vou começar a entender tudo que tem que ser feito. A hora que eu começar a entender e ter que começar a entregar, ele ainda não tem a consciência de que hoje o mecanismo que ele criou é um mecanismo de editar informações fiscais e contábeis para conseguir ter lucro. Então, ele está entregando informações distorcidas. Por isso que o governo criou isso daí. Exato. O Mário, eu acho que o Mário foi mais bonzinho. O Mário falou, o governo criou porque o governo não está preocupado com o povo, na minha cabeça. Para mim, foi criado para se arrecadar mais, porque tem muita sonegação. E para tentar deixar um pouco mais nivelada para quem tem diferencial crescer e quem não tem não vai. Porque a reforma ela não trata sobre diminuir imposto. Não. Ela trata sobre simplificar e você trazer uma segurança jurídica
para que a gente consiga ser um país que consiga ter competição com outros países e ter uma relação mais justa. Atração de investimentos, claro. Entendeu, João? Porque o indexador da reforma tributária para possíveis aumentos é qual? É o que a gente paga hoje de imposto, então tem um percentual versus o PIB. E tem uma correlação com o que você está falando, porque se eu aumento a conformidade, eu aumentei aqui a minha arrecadação do PIB, com certeza eu estou aumentando o meu imposto. Dentro do que foi apresentado, vai ter setores que vai ter aumento, outros vão ter diminuição. Cesta básica já está entre os itens isentos. Medicamento tem ali também uma particularidade, tem alguns medicamentos aqui, só fazendo adendo, tem uma particularidade especial, porque é sobre o componente Sim. que é o que vai trazer a questão da tributação. Não é mais o medicamento em si, mas sim se tem tal elemento dentro ali da composição. Então, é uma situação complexa. Como também tem algo que a gente falou um pouquinho do IBS, que é o Imposto ICMS e ISS, e depois do CBS, que são os impostos federais. E aí a gente vem o imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado. Por quê? Porque ele trata sobre produtos que eles agridem o meio ambiente ou fazem mal à saúde. E assim, a gente vive, e o Ale é um grande estudioso de caso, porque tem momento que a farinha faz mal, tem produto, tem momento que ela não. Tem momento que é o açúcar. Muito interpretativo. E assim, a gente tem que saber como o governo vai interpretar essa parte do imposto seletivo, porque isso vai trazer um impacto em muitos setores. Eu vou te fazer uma pergunta. O contador que não está preparado, aquele contador que está fazendo o trabalho meia boca, vai conseguir entregar isso? Não. Não acredito que ele vai conseguir colaborar. É igual o software meia boca. Aqueles caras que têm um software, independente do tamanho da empresa, que estão entregando sem qualidade, exemplo, esse cara 1.900.000 numa parte do software, em outra 1.600.000 e outra 1.500. Uma informação simples. É só uma soma de cupom. Só isso. E os caras não conseguem resolver, que é o pior. Imagina para você mexer na carga tributária, em todo esse complexo, não vai conseguir entregar. E se entregar, vai ser pela metade. E se entregar errado, vai gerar multa. Imagina, gerou Mário, multa, quanto tempo demora? A integração desse RP com o motor de cálculo da Receita Federal. Não vai. Eu estou estudando justamente isso. O governo federal desenvolveu uma calculadora e fez lá uma API para ser integrada dentro dos ERPs. De maneira que você pode pegar o cálculo do governo, toda a tributação já pré-calculada do governo. Eu acho isso até uma boa notícia. Puxa o microfone mais. Porque vai efetivamente ajudar, né, os contadores meia boca, como o João falou, né? Mas que tem. Não adianta a gente querer pagar aquele bonzinho. Por outro lado... Tem o contador meia boca, tem software ruim pra caramba, e a gente sabe disso. Por outro lado, vai exigir que o software seja mais íntegro ainda para fazer essa conexão com a calculadora do governo. Sim. Fazer isso daí online, em tempo real, na hora que tá lá passando caixa. Você sabe o que eu enxergo? Que nosso projeto de 36 anos atrás, hoje, ele é plausível e real, que é trabalhar dentro da integridade e da legalidade. Sim, que a gente nunca vendeu, a gente sempre vendeu isso e sempre teve muita restrição. E agora todo mundo vai ter que trabalhar dentro da legalidade. Então, eu vejo que a Logos é uma das empresas que vão ganhar com isso. Você é uma das empresas que vai ganhar com isso. Não, eu acho importante esse bate-papo, João, porque o que acontece? A gente lida num ambiente onde o empresário, como você disse, ele é muito reativo. Então, ele sempre paga para ver o que vai acontecer. Perfeito. 48 segundos tempo. Em muitas legislações, ele sempre esperou o último momento, o contador, ele esperou o RP. Espera que vai vir uma... Como que chama quando o cara reparcela lá o que o cara deve? Um refis. Vai vir um refis, não paga nada, espera que daí vai vir um refis. E esse movimento, ele não espera. Não. Ele não espera. Porque ele recolhe na hora. Ele privilegia quem antecipa. Quem tem uma visão na frente dos eventos futuros. Praticamente,
Quando a gente fala, né, e teve um podcast que a gente citou sobre isso, sobre a questão da miopia empresarial, onde o próprio empresário ele tem uma, vamos dizer assim, uma distorção da realidade, onde ele consegue olhar somente aquilo que está à frente dele. A provocação que a gente está fazendo aqui é que, assim, não adianta mais ele olhar somente o que está à frente. Porque toda vez que ele olha para frente, ele olhava algo meio turvo. Ele vai ter que corrigir para conseguir enxergar novamente. Ele não tem escolha. Não tem escolha para ver o jogo que ele vai jogar. Acabou, porque o que acontece? O jogo sujo. É praticamente, né, como se houvesse uma reinicialização do sistema, você deletou o módulo antigo e chegamos em 2023 e o governo apertou o play. Começou uma nova regra. Sim. Só que essa nova regra já está escrita. O que cabe ao empresário agora é ele tirar qualquer tipo de, como o Mário fez, de escuridão, e ele vai ter que construir a estrada para que ele saiba onde ele quer chegar. Porque a pessoa que não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Só que nesse momento ele vai ter que dizer aonde ele quer chegar, se a empresa dele vai para esse novo nível, né? O Mário tava falando do game over e é muito interessante, né? Ele gostou do seu game over. Porque o que acontece? Porque assim, eu tenho 46 anos e eu... Jovem. Eu tenho 40. Mas eu sou da época do fliperama. Tenho 38. Né? E aí, quando você ia no fliperama jogar ali o seu Pac-Man, o seu Enduro, e você perdia, chegava no game over, se dá uma frustração. Mas quem completou e ganhou é diferente. Perfeito. Você não quer ver game over. Não. Por muito tempo nós fomos... quem trabalha da forma correta foi penalizado por ser honesto, por fazer o correto. Isso é um fato. Quanto a gente não viveu isso, Rei? Quanto a gente não viveu, Mário? Uhum. Quanto eu e o Mário não falamos o seguinte: cacete, por que a gente é tão honesto? Porque Pô, muitas foram as situações, Reinaldo. Mas aqui eu quero fazer um adendo, João. Isso é uma questão de caráter. Perfeito. Porque o que acontece? Na SLT, a gente já abriu mão de muito dinheiro para que eu consiga dormir em paz. Então, tranquilo. Assim, tanto eu quanto o Dario, que deve estar assistindo, é por isso sócio, que eu tô falando. Eu te entendo, eu compartilho da tua dor, mas assim, a partir do momento que a gente abre mão de... Não, aí não... Perdeu o valor. Perdeu a ética, né? Mas assim, ética e moral, né? O que eu estou dizendo, né? Enquanto nós, honestos, pessoas que entregavam o que tinha que ser feito, que é manter o cliente satisfeito, que é ter um produto sem erro, né? A cabeça dele, a cabeça do Mário é diferente, né? O Mário é foda. A cabeça dele é diferente. A cabeça dele é o seguinte: eu tenho que entregar com qualidade. Não, Mário, não, porque depois que eu entregar com qualidade, eu não sei o quê. Eu quero dormir tranquilo, quero que o meu cliente também durma tranquilo. Mas isso sempre foi. E isso é o que eu mais gosto de vocês. E é por isso que, assim, quando eu encontro a Luana, ela tá sempre brigando com o João. Tá. Porque a Luana, ela gosta tudo pra ontem. E o João fala, não, espera, que o Mário vai fazer. Vai ficar bom. Eu tô aprendendo a lidar com a Luana. Ela vai levar uma canseira agora. Não, mas é isso. Mas eu gosto por causa disso. Porque toda vez que eu vejo ela tá com o João ali, cobrando alguma implementação, alguma coisa. Não é assim, João? Tempo! Que isso? Por que tanto tempo? Vai demorar o tempo que for necessário pra sair perfeito. 100% testado. Exatamente. Olha, é sobre excelência. Foram 10 anos criando um método de trabalho, além das ferramentas avançadas, além de toda a tecnologia que a gente utiliza de ponta e tudo mais, tem por trás de tudo isso, saber usar a tecnologia, saber pilotar toda essa tecnologia não é fácil não. E aí foram 10 anos desenvolvendo uma metodologia nossa, própria, onde a gente desenvolve, onde a gente testa em casa, onde a gente homologa em um cliente, depois a gente homologa em 3 clientes, depois homologa em 10 clientes, antes de colocar nos outros 500 clientes, ou seja, não vai para a rua uma coisa que é uma coisa extremamente estável. Que quando todo mundo mexe no RP para uma adaptação, agora a gente está lá só esperando o caos. Eu sou um módulo contábil, eu recebo toda essa integração. Sim. Você enxerga muito mais que nós. Quando eu vou fazer, na verdade, o fechamento e vou fazer essa integração, tanto no módulo fiscal e do
contábil, aí é que eu vejo se o módulo se o RP ele é robusto ou não. Funciona ou não. Porque na verdade ele fala, nossa, mas não tá integrando tal coisa. Por quê? Porque faltou uma perna. Você tira um relatório lá, bate um valor, no outro bate outro valor. Aí, eu começo a puxar o relatório e falo, nossa, mas compra, o estoque tá com X milhões. Aí eu vou no módulo, nossa, mas aqui tá com menos não sei quanto. E aí a gente tem que fazer toda a rastreabilidade ali para encontrar essa diferença, para informar para o RP e falar, olha, não fugiu ali tal operação. E o futuro próximo não vai mais permitir que isso aconteça. Não, isso para mim é excelente. Vai ser totalmente seleção por isso que eu Todo olho, mundo vai ganhar. Por isso que eu olho a reforma tributária como uma grande oportunidade de quem faz bem feito. Perfeito. Ótimo. Eu acho que essa é a frase de fechamento. Sinceramente, porque isso resume o que a gente está falando. Vai selecionar. Exato, é seleção natural, de forma geral. Eu sei que vocês estão animados, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas, Ale, você falou que era um supermercadista. Você ainda quer ser supermercadista ou não? Vai ficar no marketing. Vai ficar, né? Não, tá Então, tranquilo. bom. Mas olha, você pode contar com a gente. Aqui é a melhor ferramenta de software, o melhor consultor. Luana, coloca o time comercial para fazer uma prospecção aqui no Ale, que quem sabe num futuro a gente não vai ter que mais um cliente. Vou abrir um Oxo. Não, abre para ganhar dinheiro, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Esse nosso episódio ele vai sair agora no YouTube e no Spotify. E aí a gente preparou um material, porque é muito denso o nosso conteúdo aqui. Acho que a gente conseguiu passar por todo ele, mas eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida ainda. Vamos para um segundo, Eloy? Não, isso vai acontecer. O segundo vai acontecer. Mas a gente preparou um material que é um mapa mental com tudo que foi falado aqui, explicando cada ponto do que a gente falou. E a gente vai deixar disponível nos comentários. É só falar, eu quero, a gente vai enviar e-mail para vocês. Senhores, foi um privilégio, mas eu queria, para fechar, que cada um de vocês falasse se a expectativa inicial do programa foi atingida. Olha, vai começar pelo fim, que é por mim, né? Então, vamos lá. Ale, eu acredito que sim, porque assim, a nossa provocação aqui de desmistificar a miopia, que é do empresário e trazer luz, é num contexto que assim, o pior erro é não fazer nada. Perfeito. A nossa provocação é que ele se movimente, ele entenda o que está acontecendo aqui. A reforma não é sobre tributo. A reforma é sobre eficiência operacional. Se hoje você está encontrando gargalos na sua operação, corrija porque ainda dá tempo. Não espere para pagar para ver, porque você não terá esse tempo. Perfeito. Coisa linda, né? Qual que é o teu arrobinha no Instagram? No Instagram é @reifeitosa. E SLT Consult, né? Isso. João, suas expectativas foram atingidas com esse programa? Com certeza, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer luz, inclusive entre nós. Sim. Quanto mais a gente conversa, mais consciência a gente cria, né? Mais a gente evolui. E o que eu vejo que vai ser o grande divisor de águas é que as empresas que se ocupar antes do tempo, né? As empresas que se preocuparam lá atrás em fazer bem feito, em entregar com qualidade, em ter diferenciais, vão ser privilegiadas. Porque elas já estão prontas. Então, nós não estamos preocupados com código. A gente está preocupado em fazer o cliente usar da melhor forma. E aí envolve também o trabalho da SLT. Perfeitamente. Mário, quais suas considerações? Eu acho que esse nosso evento não se tratou de vender software ou vender consultoria. Se tratou efetivamente de entregar conteúdo rico para quem está nos assistindo. Eu acho que quem está nos assistindo conseguiu entender de que não estamos falando de lei aqui, nós não estamos falando de código, de normas técnicas, não estamos falando de contabilidade fiscal, estamos falando realmente de mudança de consciência, de um novo paradigma. Exato. E que ele tem que levantar a bunda da cadeira e correr atrás rapidamente do que vem pela frente, porque vem coisa boa pela frente. Não, maravilha. Pessoal, nos siga lá no Instagram, @logsretail, e a gente vai postar esses conteúdos todos lá. E você também pode ter esse conteúdo que a gente falou, do PDF, também no nosso Instagram. Só seguir a gente lá, mandar um direct. Pessoal, estamos alinhados? Muito bom. Foi um prazer, uma honra estar com vocês. Valeu, galera. Até a próxima, né? Até o próximo, que vai ser daqui a pouco. Valeu, pessoal. Valeu.